eu sou Isabela Martim Lourenço, número USP 14580081, e hoje eu vou dar início ao vídeo do bloco 5 de pigmentos patológicos, onde eu vou fazer a observação da lâmina número 28, que contém um fígado com hemosiderina corada em azul da Prússia. Antes de falar mais sobre a lâmina, dar detalhes e fazer a identificação do pigmento, eu gostaria de dar uma revisão da parte teórica da aula, em que é importante saber que existem 4 características para visualizar na prática o pigmento. A primeira delas é o órgão em que está sendo feita a visualização, é o órgão em que o pigmento está. Isso é muito importante porque existem alguns pigmentos que ficam em órgãos específicos, e isso ajuda na identificação. Um exemplo mesmo é a bilirrubina, que ela está principalmente presente no fígado, e ela pode estar presente em outros órgãos, mas microscopicamente falando, é mais identificável no fígado, então também já é um indício. Um segundo ponto é a localização do pigmento no órgão. Então, se ele está dentro de uma estrutura específica, se ele está dentro de algum tipo de célula, se ele está fora da célula, isso tudo ajuda na identificação do pigmento. O terceiro ponto é a coloração do pigmento. Então, existem pigmentos pretos, marrons, beges, existem pigmentos de diversas colorações e cada pigmento, então, vai ter uma cor, então a gente consegue identificar com maior facilidade qual é o pigmento a partir da cor. E o quarto e último ponto é a granulação do pigmento. Praticamente todos os pigmentos, eles são granulosos, com exceção de alguns, que são líquidos, mas os que têm grânulos, a gente consegue fazer uma identificação também a partir do tamanho do grânulo, se ele é pequeno ou se ele é grande. Então, a partir dessas informações, a gente consegue, então, colocar na prática, nessa lâmina número 28, o que eu acabei de dizer. Então, primeiro, a identificação do órgão. Se a gente aproximar um pouco mais, de longe já dá para visualizar que existe a presença como está apontando pela bolinha, existe a presença de lóbulos e veias centrolobulares, então a gente já sabe aqui que é um fígado, já é algo que dá para perceber. E aqui a gente aumentando, a gente consegue ver, por exemplo, um espaço porta, um lóbulo bem delimitado, uma veia centrolobular, então a partir disso a gente já consegue definir, é um fígado. O segundo ponto vai ser a identificação da localização do pigmento. Nesse caso, antes de identificar a localização do pigmento, eu prefiro falar sobre a coloração do pigmento. Porque o que acontece? Normalmente, nesse caso da lâmina, eu já sei que o pigmento é hemosiderina. Porém, a hemosiderina tem uma característica diferente. Normalmente, ela é bege. Porém, essa lâmina em específico, inclusive foi o motivo de eu ter escolhido ela, que é uma particularidade e permite uma maior visualização, é que essa lâmina ela foi corada com azul da Prússia, que é um tipo de corante que reage com o ferro. A hemosiderina, ela é um pigmento que contém ferro. Então, a partir do momento que o azul da Prússia reage com a hemosiderina, ela torna a hemosiderina, que antes era bege, azul. Então, a gente consegue identificar nessa lâmina tudo que é aqui que é azul é hemosiderina. Então, acaba que fica uma visualização bem mais nítida, bem mais fácil. Então, por isso que eu acabei escolhendo, inclusive, essa lâmina, que permite visualizar bem melhor. Então, neste caso, a coloração do pigmento não é uma coisa muito aplicável, porque normalmente ela é bege. Porém, como a gente sabe que ela contém ferro e reage com o azul da Prússia, ficando azul, então a gente consegue identificar também que a coloração azul é relacionada à hemosiderina. Aí a gente pode também falar sobre o tamanho dos grânulos. Uma forma estratégica de analisar o tamanho dos grânulos é pegar em regiões em que ela não está acumulada. Então, por exemplo, nessa região aqui que eu estou apontando, parece que é um grânulo enorme, é maior que um núcleo. Mas agora, se a gente vai em áreas que ela está um pouco menos condensada, que ela está mais sozinha, né, o pigmento, a gente consegue fazer a visualização de grânulos que são um pouco menores. Mas ainda assim, comparado com outros pigmentos, esses grânulos eles são considerados grandes. Então, a gente já identificou a cor do pigmento, que é azul, mas normalmente é bege, o órgão, que é o fígado, e os grânulos, que são grandes. Agora, falta a localização do pigmento. A hemosiderina, ela está em 3 locais. Ela pode estar dentro dos hepatócitos, dentro dos macrófagos perto do espaço porta e nas células de Kupffer, que são macrófagos residentes no fígado que ficam localizados entre os hepatócitos. Então, aqui eu já peguei essa região da lâmina para mostrar estrategicamente um espaço porta. Então, aqui a gente já tem a visualização do espaço porta. E ao redor a gente consegue ver o que eu acredito que sejam macrófagos com o pigmento da hemosiderina.
Então aqui, por exemplo, essa região bem acumulada provavelmente é um macrófago. Essa região aqui que também tem muitos grânulos provavelmente é de um macrófago. Aqui um macrófago. Essa região aqui provavelmente também está envolta dentro de um macrófago. Aqui. Então essas regiões provavelmente são de macrófagos que estão ao redor do espaço porta. Além disso, a gente consegue já fazer a visualização das células de Kupfer, que são essas células mais esticadinhas, que estão entre os hepatócitos. Então, aqui a gente tem um hepatócito, e aqui as células de Kupfer, que são os macrófagos residentes entre os hepatócitos. Então, aqui a gente consegue visualizar essas células de Kupfer, aqui uma célula de Kupfer, aqui uma célula de Kupfer, aqui outra célula de Kupfer. Então, a gente consegue fazer a identificação, né, aqui outra. E por fim, a última localização da hemosiderina, corada com ácido da Prússia, nessa lâmina, é dentro dos próprios hepatócitos. Então aqui, por exemplo, a gente consegue fazer a visualização dos hepatócitos e aqui, por exemplo, grânulos de hemosiderina contidos no hepatócito. Então aqui, por exemplo, a hemosiderina contida em um hepatócito. Aqui, grânulo de hemosiderina em um hepatócito. Então, a gente consegue fazer a visualização do pigmento, né, neste órgão que é o fígado. E é isso.